Então, no vídeo passado, nós trouxemos alguns conceitos, as principais ferramentas jurídicas, como fonte de consulta e aprofundamento para vocês, mas agora vamos falar especificamente de uma delas, que é o Código Florestal, que é a principal norma que está se desdobrando em vários estudos, em várias cartilhas, documentos e um bom portfólio do Brasil para o mundo, porque é o Código Florestal que traz as principais regras de proteção e conservação das áreas de interesse ambiental, APP reserva e área de uso restrito. O Código Florestal ele teve uma versão em 1934, depois em 1965, que veio sendo atualizada até chegar nesta versão de 2012. Então, graças ao Código Florestal, nós tivemos aqui um bom panorama da atribuição territorial brasileira. E nesse panorama a gente percebe que a agropecuária ocupa 33% do território brasileiro segundo o MAP Biomas, 79% do crescimento agrícola de 85 a 2023 foi sobre áreas já abertas. Então, essa expansão territorial exige um planejamento e um controle ambiental, e o Código Florestal é a principal ferramenta para esse equilíbrio. Eu acho importante trazer também, novamente, um gráfico feito pela Embrapa Territorial, que traz números um pouquinho diferentes desse número do MAP Biomas, quando diz que é 30% da fatia territorial do nosso país que é atribuída às atividades agropecuárias propriamente ditas, né? Sendo 8% de pastagens nativas, 13,2% de pastagens plantadas, 7,8% de lavoura, e algum restante de áreas florestais e 66,3% de áreas destinadas à vegetação protegidas, preservadas, dentre elas as áreas de unidades de conservação, que correspondem a 10% do território, são atribuídas ao governo, né? As terras indígenas, que também possuem uma grande fatia de áreas de vegetação nativa preservada. Então, esses números ficaram ainda mais evidentes com algumas ferramentas do Código Florestal, como, por exemplo, o CAR. Então, de maneira bastante simplificada, para explicar os 78 artigos do Código Florestal, eu trago aqui esse esquema, que fica um pouco mais fácil de visualizar o Código Florestal e as suas ferramentas. Lembrando que eu comentei que a legislação a gente enxerga na forma de uma pirâmide, onde no topo dessa pirâmide tem a Constituição Federal, que diz que todos são obrigados a fazer ou não fazer alguma coisa somente em virtude de uma lei. Então, quais são as obrigações e qual é a lei? A lei é o Código Florestal. E quais são as obrigações? Ao contrário do que muitos pensam, que depois que faz o CAR, que vem o Programa de Regularização Ambiental, é ao contrário. O Programa de Regularização Ambiental, o PRA, trazido pelo Código Florestal, ele contempla 4 ferramentas. O Cadastro Ambiental Rural, que por sua vez tem um único objetivo: cadastrar as áreas de interesse ambiental. E quais são elas? As APPs, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e Área de Uso Restrito. A outra ferramenta do PRA são os termos de compromisso, ou seja, após o cadastramento, identificado a falta de alguma área de APP, de reserva, é feito um compromisso com o órgão ambiental para recuperá-las, e a forma de recuperação é através dos projetos de recuperação de área degradada ou alterada, os PRADAs ou PRADs, que é a terceira das 4 ferramentas do PRA, e a quarta são as cotas de reserva ambiental, que ao contrário dos passivos, é onde identificam-se os ativos, ou seja, aquele excedente, principalmente de reserva legal, que vai poder ser negociado no mercado financeiro, no mercado de compensação, para aqueles que não têm a área de reserva suficiente, poder negociar em regime de arrendamento, servidão ou unidades de conservação, enfim. Então, de maneira bastante simplificada, esse é o Código Florestal. Então, vamos aprofundar, mas antes disso, só comentar também que todas essas informações hoje já estão disponíveis numa plataforma pública, que é o SICAR, através do site que está indicado aqui, car.gov.br. Imóveis, é possível inserir o número do SICAR, o Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, obter um demonstrativo, ou seja, se esse imóvel está declarado no CAR, se está validado, se está pendente de análise, e baixar os polígonos, que podem ser inseridos até mesmo no Google Earth, onde é possível analisar, por imagens de satélite,
as áreas de interesse ambiental, APPs, reservas. Então, está muito fácil e transparente hoje obter essas informações. Bom, então, encerrando esse vídeo, explicamos de maneira resumida o Código Florestal e a forma de obter essas informações que já estão declaradas, disponíveis numa plataforma pública, transparente. E nos próximos vídeos vamos detalhar as áreas de interesse ambiental, ou seja, as APPs, área de preservação permanente, reserva legal e área de uso restrito.